O sol de 1932 em Sergipe não pedia licença. Ele castigava a terra, rachando o barro do quintal de Benedita em um mosaico de agonia. O ar vibrava com o canto incessante das cigarras, uma trilha sonora para o silêncio pesado que se instalava nas horas mais quentes. Naquele dia, porém, algo mais vibrava sob seus pés. Uma promessa de que nem toda secura vinha do céu. Algumas vinham de baixo, da própria terra. Ela estava de joelhos, o suor escorrendo pela testa e se misturando à poeira. A pequena horta, sua única teimosia contra a estiagem, pedia água. Sua mão, calejada pela enxada, afundou na terra para arrancar uma raiz teimosa. Foi quando seus dedos tocaram algo frio, liso, algo que não pertencia àquele lugar, um objeto que o tempo deveria ter consumido, mas que resistia, guardando um segredo gelado. O coração de Benedita bateu descompassado. O sertão guardava muitas histórias, a maioria delas de dor e partida. Mas aquilo era diferente. Não era uma pedra nem um caco de telha. Tinha uma forma definida, uma aresta que parecia cortar o calor. O som das cigarras pareceu recuar, e o mundo se resumiu àquele ponto exato do seu quintal, onde o passado se recusava a permanecer enterrado. Puxando com cuidado, ela sentiu a resistência da terra compactada. O objeto parecia fincado ali por uma força que não era natural. Uma curiosidade mórbida, um pressentimento antigo que toda mulher do sertão aprende a ouvir, a dominou por completo. Era um chamado vindo das profundezas, uma história que implorava para ser desenterrada, mesmo que o seu despertar trouxesse consigo a poeira de velhas maldições. Um pedaço de madeira escura e entalhada começou a surgir. Não era um caixote qualquer. Tinha detalhes, pequenas flores da caatinga esculpidas na tampa, agora cobertas por uma crosta de terra vermelha. A enxada estava a poucos metros, mas ela sabia com uma certeza aterrorizante que a ferramenta certa para aquele trabalho não era feita de ferro, mas de coragem. O que aquela caixa escondia com tanto zelo? Com as próprias unhas, Benedita começou a cavar. A terra seca feria a pele sob as unhas, mas a dor era um eco distante da ansiedade que a consumia. Cada punhado de pó vermelho revelava mais da caixa. Era pequena, talvez do tamanho de uma bíblia de família, e o trabalho de entalhe era delicado demais para algo comum. Era um objeto feito com carinho, ou para guardar algo de imenso valor. O sol a pino martelava sua nuca, mas ela não sentia. O quintal, antes um lugar de rotina e trabalho, transformou-se num palco de suspense. As sombras das poucas árvores pareciam se esticar, como dedos curiosos tentando tocar o artefato. O mundo ao redor desapareceu, e só existiam ela, a terra e o segredo que pulsava sob seus dedos, uma batida surda vinda do passado. Este quintal nunca deveria ser cavado com tanta ânsia. Era um lugar de vida, de plantar e colher. Agora, ela sentia que estava exumando algo. A madeira, úmida e fria ao toque, contrastava com o calor infernal do dia. Era como se a caixa contivesse um fragmento de uma noite perpétua, uma memória que o sol do sertão de 1930 jamais conseguiu aquecer ou apagar. Um verdadeiro drama histórico sendo desenterrado. Finalmente, a caixa estava livre. Pesava mais do que parecia. Benedita a segurou com as duas mãos, sentindo a textura da madeira antiga, as falhas onde o tempo e a umidade haviam começado seu trabalho lento de destruição. Não havia fechadura visível, apenas uma junta perfeitamente encaixada. Silêncio agora era total. As cigarras haviam se calado, como se prendessem a respiração junto com ela. Ela olhou para a casa simples, para as janelas que pareciam olhos vazios. Quem teria enterrado aquilo ali? E por quê? A caixa não continha apenas um objeto, ela continha a intenção de esconder algo para sempre. Um segredo tão pesado que precisou ser confiado ao abraço silencioso e profundo da terra sergipana. A pergunta agora era:
Ela teria força para abri-la? Com um suspiro que carregava o peso de uma decisão sem volta, Benedita levou a caixa para a sombra da varanda. O rangido da velha cadeira de balanço foi o único som a quebrar o silêncio. Ela passou os dedos pela fenda da tampa, sentindo o encaixe. Hesitou por um instante. Uma última chance de devolver o segredo à terra e fingir que nada havia acontecido, mas era tarde demais. A curiosidade já era uma semente plantada em sua alma. Com um esforço concentrado, ela forçou a tampa. A madeira protestou com um seco, o som de um pacto de silêncio sendo quebrado após décadas. O ar que saiu de dentro era mofado, com um cheiro adocicado e triste de papéis velhos e flores secas. Por um momento, ela temeu o que veria. Mas não eram joias nem ouro. Era algo muito mais íntimo e perturbador. Dentro, sobre um forro de veludo desbotado, repousavam 3 objetos. Um pequeno sapato de criança de couro já endurecido pelo tempo. Ao lado, um cacho de cabelo escuro amarrado com uma fita de cetim que um dia fora azul. E por baixo de tudo, uma única fotografia, amarelada e manchada, de uma mulher com um olhar assustadoramente familiar, segurando uma criança no colo. De qual cidade você está assistindo essa história? Me conta aqui nos comentários. Quero saber até onde o mistério vai chegar. Este achado, este portal para o passado, não era um tesouro, mas um epitáfio. A mulher na foto. Seus olhos pareciam fitar Benedita através dos anos. Um pedido mudo de socorro. Aquela não era uma caixa de memórias. Era uma caixa de provas, um grito sufocado pela terra. O terror psicológico da descoberta começou a se instalar. Aquele quintal não era mais seu. Ele pertencia à história daquela mulher, daquela criança. A tranquilidade de sua vida simples havia sido rompida para sempre. Quem eram eles? E o que lhes aconteceu para que suas lembranças mais preciosas fossem enterradas como a maldade que despertou não era sobrenatural. Era terrivelmente humana. Benedita pegou a fotografia com mãos trêmulas. A imagem era um fantasma de um tempo não muito distante. A mulher era jovem, talvez com seus 20 e poucos anos, e o seu sorriso não alcançava os olhos. Havia uma tristeza profunda ali, uma sombra que a luz do fotógrafo não conseguiu dissipar. A criança em seu colo, por outro lado, parecia alheia, um anjo de bochechas rosadas em um mundo de sépia. Ela virou a foto. Na parte de trás, uma caligrafia elegante, mas vacilante, havia escrito um nome e uma data. Helena e meu pequeno anjo, Ismael, 1928. 4 anos antes. 4 anos em que uma vida inteira, capturada naquele instante, havia sido reduzida a um sapatinho, um cacho de cabelo e um olhar assombrado, tudo escondido a 7 palmos do chão. O nome Helena não lhe era estranho. Os mais velhos da vila às vezes falavam baixo sobre a família que morou naquela casa antes dela. A família que, segundo a história oficial, simplesmente juntou suas coisas e partiu para o sul em busca de uma vida melhor, fugindo da seca. Uma história comum, quase banal no sertão de 1930, mas que agora ganhava contornos sinistros. As pessoas não enterravam lembranças de quem partia para um futuro melhor. Elas as levavam junto, como um amuleto contra a saudade. Aquilo era um ritual de despedida forçada, um enterro simbólico. Benedita sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Apesar do calor, a história sombria daquela casa começava a se revelar, e ela estava no centro de tudo. Ela olhou novamente para os olhos de Helena. Eram os mesmos olhos que ela via no espelho todas as manhãs. Não de aparência, mas de sentimento. A mesma melancolia, a mesma esperança teimosa, a mesma força de quem vive em uma terra que dá e tira com a mesma intensidade. Naquele momento, uma conexão invisível foi criada. Benedita não era mais uma estranha, era a guardiã daquele segredo. No dia seguinte, o sol parecia diferente, as sombras mais longas, o canto das cigarras mais agourento.
Benedita caminhou até a pequena venda de seu antenor, o coração pesado com o segredo da caixa. A vila, um punhado de casas de barro e uma capela, sempre pareceu um lugar de vidas transparentes, onde todos sabiam de tudo. Hoje, ela sentia as camadas de silêncio que cobriam a verdade. Ela comprou querosene e um pouco de farinha, trocando palavras banais sobre o tempo e a colheita perdida. Então, com uma naturalidade forçada, mencionou a antiga casa, seu antenor. O senhor se lembra da família que morou aqui antes de mim? Os Ferraz, não é? O corpo do velho comerciante enrijeceu. Seus olhos antes amigáveis tornaram-se duas fendas cautelosas. Faz tempo, menina. Gente boa. Foram embora, como tantos outros. Ele respondeu, a voz um pouco mais baixa que o normal, enquanto arrumava sacos de feijão que não precisavam ser arrumados. A resposta era ensaiada, polida pelo tempo e pela repetição. Era a versão oficial, a que todos concordaram em contar para que a vida pudesse seguir sem sobressaltos. Benedita insistiu com delicadeza. A mulher, Helena, ela era aqui? A reação de Antenor foi quase imperceptível, mas para ela foi um trovão. Ele largou o saco de feijão e a encarou. São histórias velhas, Benedita. O passado é poeira. Não é bom para a saúde ficar remexendo poeira. A gente acaba adoecendo dos pulmões e da alma. A ameaça era sutil, mas clara. Ela saiu da venda com a certeza de que todos na vila sabiam. Sabiam e escolheram esquecer. O desaparecimento da família Ferraz não era um mistério. Era um tabu. Uma ferida que a comunidade decidiu cobrir com a terra do esquecimento, esperando que cicatrizasse. Mas a terra, como Benedita agora sabia, tinha o costume de devolver o que não lhe pertencia. A verdade estava apenas adormecida. De volta à solidão de sua casa, Benedita sentiu que a caixa ainda tinha mais a revelar. A fotografia e os objetos eram a face visível da tragédia. Mas o coração do mistério real devia estar em outro lugar. Ela forçou o fundo falso de veludo desbotado e sentiu um leve desnível. Com a ponta de uma faca, levantou o tecido e encontrou o que procurava. Um pequeno diário encadernado em couro escuro e sem nenhuma inscrição. O cheiro de mofo e tempo se intensificou. As páginas estavam amareladas, e a tinta da caneta tinteiro havia desbotado em muitos trechos, tornando a leitura um trabalho de arqueologia emocional. A caligrafia era a mesma da foto. Elegante, mas agora revelando uma urgência, uma mão que tremia ao escrever. Eram os pensamentos secretos de Helena Ferraz, a sua versão da história. As primeiras páginas eram repletas de esperança. A chegada à pequena casa, o amor pelo marido, Vicente, a alegria com o nascimento de Ismael. Eram descrições vívidas de um drama histórico familiar, a luta diária contra a secura do sertão de 1930, mas sempre com uma fé inabalável no futuro. Helena descrevia o quintal como seu refúgio, o lugar onde plantava não apenas legumes, mas sonhos. Mas à medida que as páginas avançavam, o tom mudava. A esperança dava lugar a uma ansiedade crescente. Uma sombra começou a pairar sobre a família Ferraz. Helena mencionava o comportamento estranho do marido, suas viagens repentinas e o dinheiro que aparecia sem explicação. A alegria foi sendo substituída por um medo difuso, uma sensação de que a felicidade deles era construída sobre um alicerce frágil e perigoso. A narrativa de Helena se tornava fragmentada, como se ela tivesse medo de colocar seus pensamentos mais sombrios no papel. Frases soltas falavam de promessas quebradas, olhares de cobiça e um lobo em pele de cordeiro. Ela não nomeava a ameaça, mas a descrevia como uma presença constante, um veneno que se infiltrava lentamente na paz de seu lar. Benedita sentia o terror psicológico de Helena crescendo a cada palavra. A expressão promessa quebrada aparecia repetidamente nas últimas páginas do diário de Helena.
Benedita passava a noite em claro, à luz do lampião de querosene projetando sombras dançantes nas paredes de taipa. A voz de Helena, silenciada há anos, ecoava naquelas palavras. A promessa não parecia ser de natureza romântica, mas algo muito mais grave. Uma questão de honra e sobrevivência. Helena escrevia sobre a terra. A propriedade onde viviam não era uma herança, mas fruto de um acordo. Um acordo com um homem poderoso da região, um coronel cujo nome ela riscava sempre que escrevia, como se temesse que a própria tinta pudesse traí-la. Vicente, seu marido, havia feito um trato com esse homem, uma promessa em troca do pedaço de chão onde construíram sua vida. O diário revelava o desespero crescente de Helena. A promessa envolvia a safra, a água de um poço vizinho, talvez até mesmo lealdade política em tempos de cangaço e disputas de poder. Vicente, em seu anseio por prosperar, via-se enredado em uma teia perigosa. A dívida com o coronel crescia, e a forma de pagamento exigida começava a se tornar sombria e inaceitável. Ele quer mais do que a terra pode dar. Helena escreveu em sua última anotação legível. Ele olha para mim, para nosso Ismael, como se fôssemos parte da colheita. Vicente não vê, não quer ver. Ele está cego pela ambição. A promessa foi quebrada e o diabo virá cobrar a conta. Que Deus nos proteja, pois sinto que os homens não o farão. A frase era um testamento de seu pavor. Benedita fechou o diário, o couro frio em suas mãos. A história de uma família que partiu em busca de um futuro melhor era uma mentira conveniente. A verdade era muito mais brutal. Eles não fugiram da seca. Eles fugiram de um predador humano. Um homem que considerava tudo e todos como sua propriedade. A maldade que despertou naquele quintal tinha o mesmo que ele estivesse riscado. O nome riscado no diário era uma obsessão. Benedita tentou decifrá-lo sob a luz do sol, inclinando o papel, buscando qualquer traço de tinta que tivesse sobrevivido à fúria da pena de Helena. Era um borrão de medo, uma tentativa desesperada de apagar a identidade da ameaça. Mas a pressão da escrita deixara um sulco no papel, um fantasma de letras que ela podia sentir com a ponta dos dedos. Com cuidado, ela pegou um pedaço de carvão e o esfregou suavemente sobre a página, uma técnica que vira um antigo tropeiro usar. Lentamente, como um espírito se materializando, as letras começaram a surgir do relevo no papel. Primeiro um C, depois um R, um N. O nome se formou: Coronel Inácio, o homem mais rico e temido de toda a comarca. Um nome que ainda hoje era sussurrado com uma mistura de respeito e pavor. Coronel Inácio. O dono de quase tudo, de terras a destinos. Um homem cuja generosidade era tão famosa quanto sua crueldade. Ele ainda vivia, recluso em sua fazenda imponente, uma fortaleza de pedra a poucos quilômetros da vila. Era um fantasma vivo, uma relíquia de um poder que o tempo se recusava a diminuir. A peça final do quebra-cabeça se encaixou com um clique doloroso. A história sombria agora tinha um vilão. A família Ferraz não havia se envolvido com um agiota qualquer, mas com o próprio lobo. A promessa quebrada por Vicente ganhava uma dimensão aterrorizante. Desafiar o coronel Inácio não era apenas um mau negócio, era uma sentença de morte. A ganância do coronel não conhecia limites, e o diário de Helena era a prova de que ele cobiçava mais do que a terra. Benedita sentiu o peso do conhecimento. Não era mais apenas a história de Helena. Era um segredo perigoso que a colocava em confronto direto com o homem mais poderoso da região. O que ela faria com aquela verdade? Denunciá-lo era impensável. A lei no sertão de 1930 tinha um dono, e ele se chamava Inácio. O silêncio, como o de toda a vila, parecia a única opção segura. Mas o olhar de Helena na fotografia pedia justiça. Naquela noite, o sono não veio. Benedita se revirava na cama, a mente povoada pelos fantasmas de Helena e Ismael. Cada som da noite parecia amplificado.
O uivo do vento, o estalar da madeira da casa, o pio distante de uma coruja. Ela se levantou e foi até a janela, buscando o conforto familiar da noite estrelada do sertão. Mas o que viu gelou seu sangue. Uma silhueta escura estava parada do outro lado da cerca de seu quintal. Um homem, alto e imóvel, observando sua casa. Não era possível ver seu rosto na escuridão, apenas o contorno de um chapéu de abas largas. Ele não se movia, não fazia barulho, apenas observava, como um abutre esperando. O terror psicológico que ela lera nas páginas do diário agora era seu. O coração de Benedita martelava contra as costelas. Era um viajante perdido? Um vizinho? Ou era um aviso? Uma mensagem silenciosa de que ela havia remexido em poeira que deveria permanecer assentada. O homem ficou ali por um tempo que pareceu uma eternidade, uma estátua de mau presságio no meio da noite. Ela se encolheu para trás, longe da janela, o corpo tremendo incontrolavelmente. Quando criou coragem para olhar novamente, ele havia desaparecido. Não havia som de passos, nem o latido dos cachorros da vizinhança. Ele simplesmente se desfez na escuridão, como se nunca tivesse estado ali. Mas a sensação de ser observada permaneceu, impregnando o ar da casa, transformando seu lar, seu refúgio, em uma armadilha. Ela soube, com uma certeza visceral, que não era uma coincidência. A sua visita à venda de seu antenor, suas perguntas. A vila tinha ouvidos e a notícia de seu interesse pelo passado dos Ferraz certamente havia chegado à fazenda do Coronel Inácio. A sombra na janela não era um fantasma. Era um mensageiro. E a mensagem era clara. Pare de cavar. O medo era um companheiro constante, mas a imagem de Helena e do pequeno Ismael não a deixava em paz. A injustiça daquele silêncio era um grito em sua alma. Se o diário e os objetos estavam enterrados no quintal, talvez houvesse mais. Helena mencionara o poço, o motivo de parte da disputa com o coronel. O poço ficava nos fundos da propriedade, desativado há anos, coberto por tábuas grossas e pesadas. Movida por uma força que ela mesma não compreendia, Benedita foi até lá. O ar ao redor do poço parecia mais frio. As tábuas de madeira estavam podres em alguns pontos, cobertas de musgo e teias de aranha. Com uma barra de ferro que usava como alavanca, ela começou o trabalho pesado de remover a cobertura. O esforço físico era uma distração bem-vinda para o terror que sentia. A uma, as tábuas cederam, revelando a boca escura e circular do poço. Um sopro de ar úmido e fétido subiu das profundezas, um hálito de morte e decadência. Era o cheiro de água parada e de algo mais, algo orgânico e terrivelmente errado. Ela se inclinou tentando enxergar o fundo, mas só via a escuridão que parecia engolir a luz. Ela amarrou seu lampião em uma corda longa e o desceu lentamente pela abertura. A pequena chama dançou, lutando contra a escuridão, e começou a iluminar as paredes de pedra úmidas. A luz desceu mais e mais, até que finalmente tocou a superfície de uma água escura e oleosa. E foi ali, flutuando parcialmente submerso, que ela viu. Não era lixo, nem um animal que havia caído. Era um volume grande, envolto em um saco de estopa grosseiro, amarrado com cordas grossas e pesadas com pedras. Algo que foi jogado ali para nunca mais ser encontrado. O formato era inconfundível. A história sombria daquela família não terminou com uma partida silenciosa. Ela terminou ali, naquele poço escuro e esquecido. A imagem do saco na água escura do poço se gravou na mente de Benedita. Ela não precisava ver o que havia dentro para saber. Era o ponto final na história de Vicente Ferraz. O homem que fez uma promessa que não pôde cumprir, silenciado e descartado nas profundezas da terra que tanto cobiçou. A brutalidade do ato a deixou sem ar, uma náusea subindo pela garganta. Ela fechou o poço, o som das tábuas sendo arrastadas de volta, parecendo o fechar de uma tumba.
Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia se firmar. A verdade agora não era apenas um conjunto de pistas em um diário. Era um corpo. Uma prova física da maldade do coronel Inácio. Um crime real, escondido sob o véu de uma história de abandono. O peso daquela descoberta era esmagador. Ela estava sozinha, uma mulher simples contra um homem que era a lei. Ir até as autoridades seria o mesmo que assinar a própria sentença. O delegado, o prefeito, todos comiam na mão do coronel. Contar para os vizinhos, eles já sabiam ou suspeitavam e haviam escolhido o silêncio para sobreviver. O silêncio era a argamassa que mantinha a paz podre daquela vila. O drama histórico daquela família se tornara seu fardo. Ela se sentia cúmplice apenas por saber. O quintal, a casa, tudo estava contaminado pela tragédia. Ela pensou em ir embora, em fazer o que Helena e Vicente deveriam ter feito. Fugir, deixar a caixa, o diário e o poço para trás, e se juntar às centenas de retirantes que buscavam esquecer seus passados nas estradas poeirentas do Brasil. Mas e Helena? E o pequeno Ismael? O diário não dizia o que aconteceu com eles. Vicente estava no poço, mas e a mãe e o filho? Teriam conseguido escapar? Ou o coronel, em crueldade, teria dado a eles um destino igualmente terrível? A ausência de seus corpos era um novo mistério, uma ponta solta que a impedia de simplesmente virar as costas e partir. Havia uma pessoa na vila que talvez não temesse o coronel Inácio. Dona Efigênia, uma viúva de quase 80 anos, que vivia em uma pequena casa na colina. Diziam que ela havia perdido o juízo com a idade. Seus olhos ainda brilhavam com uma lucidez afiada. Ela era a memória viva daquele lugar, uma enciclopédia de histórias que ninguém mais queria contar. Com o diário de Helena escondido em um pano, Benedita subiu a colina. Encontrou a velha senhora sentada em sua varanda, tecendo uma rede, os dedos ágeis apesar da idade. Ela não pareceu surpresa com a visita. Seus olhos pequenos e escuros avaliaram Benedita com uma intensidade que a fez se sentir transparente. Você tem o olhar de quem desenterrou um fantasma, disse a velha, a voz como o farfalhar de folhas secas. Benedita não precisou de muitos rodeios. Contou sobre a caixa, a foto e o diário. Não mencionou o poço, temendo que a verdade fosse pesada demais. Dona Efigênia ouviu em silêncio, o ritmo de seu tecer não se alterando. Quando Benedita terminou, a velha suspirou, um som que parecia vir do fundo de décadas de segredos guardados. Helena, moça boa, cheia de sonhos, disse Efigênia. Sonhava demais para uma terra como essa. O marido dela, Vicente, era um tolo, ambicioso. Achou que podia ser mais esperto que a cobra, mas a cobra sempre dá o bote. Ela parou de tecer e fitou Benedita. O coronel Inácio não suja as próprias mãos. Ele tem seus cães de caça. A viúva então contou o que a vila escolheu esquecer. Na noite em que os Ferraz foram embora, ela ouviu gritos vindos da casa. Gritos de homem, seguidos de um silêncio mortal. E depois, o choro de uma criança, que foi abruptamente interrompido. Ninguém teve coragem de ir ver. Pela manhã, a casa estava vazia, e a história da partida para o sul começou a circular, conveniente demais para ser questionada. Efigênia, no entanto, sabia. E Helena? E o menino? Benedita perguntou, a voz quase um sussurro. A esperança de que tivessem escapado se desfazia como fumaça. Dona Efigênia balançou a cabeça lentamente, os olhos marejados por uma memória que ainda doía. Depois do silêncio, viu uma carroça saindo da casa deles no meio da noite. Eram os homens do coronel. Via um vulto pequeno sentado entre eles. Uma mulher. A imagem era devastadora. Helena não fugiu. Ela foi levada. Separada do marido, provavelmente assassinado e jogado no poço, e com o filho em seus braços, ela foi sequestrada. Seu destino não foi a liberdade no sul, mas o cativeiro na fazenda do homem que destruiu sua família. A obsessão do coronel
mencionada no diário, não era apenas pela terra, era por ela. O terror psicológico de Helena em seus últimos dias deve ter sido insuportável. Ela sabia o que estava por vir. A caixa enterrada no quintal não foi apenas um esconderijo para suas memórias. Foi seu último ato de desafio. Um testamento para quem quer que o encontrasse. Uma cápsula do tempo contendo a verdade, na esperança de que um dia a justiça fosse feita. Dona Efigênia continuou, a voz baixa. Dizem que o coronel a manteve presa na fazenda por um tempo. Que a criança, o pequeno Ismael, adoeceu de tristeza e não resistiu. E Helena foi definhando. Ninguém nunca mais a viu fora dos muros daquela fazenda. Alguns dizem que ela enlouqueceu. Outros, que encontrou uma forma de se libertar. A última frase da velha pairou no ar, ambígua e cheia de possibilidades sombrias. O que significava encontrar uma forma de se libertar? Teria ela conseguido fugir, afinal? Ou sua libertação teria sido a morte, a única saída possível da jaula de ouro e crueldade do coronel Inácio? A história, longe de terminar, se abria em um novo e angustiante capítulo. A fazenda do coronel Inácio era uma mancha escura na paisagem, um casarão de pedra cercado por muros altos como uma fortaleza feudal no meio do sertão. Benedita passava por ali a caminho da cidade e sempre sentiu agora, aquele lugar tinha um nome para o seu medo. Era a prisão de Helena, o túmulo de Ismael, o centro da maldade que havia envenenado a região. Ela sabia que era loucura, mas precisava ver com os próprios olhos. Precisava encontrar um sinal de que Helena esteve ali. Com a desculpa de vender alguns ovos e queijo, ela se aproximou dos portões da fazenda. Foi recebida por um capanga de rosto marcado e olhar vazio, um dos cães de caça, que Dona Efigênia mencionara. O homem a barrou no portão, dizendo que o coronel não recebia ninguém. Mas Benedita não queria ver o coronel. Seus olhos vasculhavam o pátio, a arquitetura imponente da casa, as pequenas janelas gradeadas do andar superior. E foi ali que ela viu. Em uma das janelas mais altas, quase escondida pela sombra do telhado, havia uma pequena flor de mandacaru de pano, desbotada pelo sol, presa na grade de ferro. Era um detalhe insignificante para qualquer outra pessoa. Mas Benedita se lembrou do diário. Helena descrevia como ensinava Ismael a fazer flores de pano, como as que ela mesma entalhara na tampa da caixa de memórias. Era um sinal. Uma mensagem de uma prisioneira para um mundo que a havia esquecido. Helena, ou ao menos sua memória, ainda estava ali. Aquele pequeno pedaço de pano desbotado era a prova de que a história de Dona Efigênia era real. E talvez, apenas talvez, a própria Helena ainda estivesse viva, uma reclusa em uma torre de pedra, esperando por um resgate que nunca chegaria. A visão da flor de pano acendeu em Benedita uma chama de fúria e determinação. O medo deu lugar a uma necessidade visceral de agir. Voltar para casa com a imagem da flor de pano na mente mudou tudo. Benedita não podia mais ser apenas a guardiã do segredo. Ela precisava ser a agente da justiça. Mas como? Confrontar o coronel era suicídio. A lei era surda. A única arma que ela tinha era a verdade contida no diário. A história de Helena precisava sair dos muros daquela vila e alcançar ouvidos que não estivessem comprados pelo poder do coronel. Ela passou dias planejando, o medo e a adrenalina travando uma batalha em seu interior. Lembrou-se de um primo distante que trabalhava como tipógrafo em um pequeno jornal na capital. Era um jornal conhecido por sua postura combativa, sempre publicando histórias que os poderosos queriam esconder. Era um risco imenso, para ela e para ele, mas era a única chance. Com o máximo cuidado, ela começou a transcrever as partes mais importantes do diário de Helena. Ela descreveu a fotografia, o sapatinho. Ela narrou a conversa com Dona Efigênia e a visão da flor de pano na janela da fazenda. Ela não mencionou o poço.
Uma acusação de assassinato sem um corpo seria facilmente descartada e apenas a colocaria em perigo mortal. O objetivo não era prender o coronel. Isso era um sonho impossível no sertão de 1930. O objetivo era destruir sua reputação, expor a história sombria por trás do homem respeitado, usar a vergonha como uma arma. No sertão, a honra de um homem era por vezes mais valiosa que sua vida. Manchar o nome de Inácio seria a vingança de Helena. Ela preparou o pacote com as transcrições e uma carta detalhada para o primo, explicando a situação e implorando por sua ajuda. A entrega, no entanto, era o maior desafio. Ela não podia usar o correio, que era frequentemente violado. Precisava encontrar um mensageiro de confiança, alguém que fosse invisível aos olhos dos capangas do coronel, alguém que pudesse levar a semente da verdade para longe, para que ela pudesse florescer como a solução para seu dilema, veio na forma de Zé Pequeno, um menino órfão que vivia de pequenos recados e esmolas na vila. Ele era magro, rápido e, o mais importante, invisível para as pessoas de poder. Ninguém prestava atenção em um menino descalço correndo pelas estradas de terra. Para os homens do coronel, ele era apenas parte da paisagem de miséria. Benedita o chamou, ofereceu-lhe uma refeição quente e, pela primeira vez, alguém olhou para ele com atenção e respeito. Ela explicou a missão com palavras simples, sem entrar nos detalhes mais sombrios. Disse que era uma carta muito importante para um parente doente na capital e que ele seria bem recompensado. O menino, com a lealdade que só os desamparados conhecem, aceitou sem hesitar. Ela costurou o pacote de cartas dentro do forro do gibão de couro velho do menino, um esconderijo que ninguém pensaria em procurar. Deu-lhe comida para a viagem, algumas moedas e instruções precisas. Ele deveria pegar a carroça de um tropeiro amigo que ia para a capital na madrugada seguinte. A urgência era palpável. Cada dia que passava era um risco a mais. Naquela noite, Benedita mal dormiu. Ela observou da janela a partida da carroça, uma mancha escura se movendo sob a luz da lua. Em suas costas, o Zé Pequeno carregava mais do que uma encomenda. Ele carregava a voz de Helena, o futuro de Benedita e a possível ruína do homem mais poderoso de Sergipe. Era uma aposta desesperada, um ato de fé em um mundo que raramente a recompensava. Os dias seguintes foram um exercício de terror psicológico. Cada carro que passava, cada rosto estranho na vila, a fazia prender a respiração. Ela se sentia nua, exposta. O segredo não estava mais seguro com ela, mas viajando por estradas poeirentas. A maldade que ela despertou não estava mais contida em seu quintal. Estava à beira de explodir e consumir tudo ao redor. Se passaram 2 semanas de silêncio torturante. Benedita começou a pensar que seu plano havia falhado, que a carta nunca chegou, ou que seu primo não teve coragem de publicá-la. O desespero começou a tomar o lugar da esperança. Talvez o coronel tivesse vencido mais uma vez. Talvez o silêncio fosse o destino final de todas as histórias tristes do sertão. A notícia chegou. Não como um sussurro que se espalhou como fogo em capim seco. O tropeiro trouxe de Aracaju um exemplar do jornal A Voz do Povo. E lá, na primeira página, estava a história, sem citar nomes para evitar um processo direto, mas com detalhes suficientes para que qualquer um da região soubesse exatamente de quem se tratava. O artigo falava de um poderoso barão da terra, de uma família desaparecida e de um diário encontrado que revelava uma história de cobiça e crueldade. Mencionava a jovem esposa, mantida em cativeiro dourado, e a pequena flor de pano em uma janela gradeada, um símbolo silencioso de uma esperança aprisionada. A história era um escândalo. A reação foi imediata. A reputação do coronel Inácio, construída sobre uma base de medo e respeito forçado, começou a ruir.
As pessoas na vila não falavam abertamente, mas os olhares eram diferentes. Havia um brilho de desprezo, de confirmação de suspeitas antigas. O homem que se achava intocável foi ferido pela única arma contra a qual não tinha defesa. A verdade impressa. A tempestade de tinta havia chegado. Benedita, de sua casa simples, sentia as ondas de choque. Ela havia jogado uma pedra no lago de silêncio e as ondulações estavam chegando à fortaleza do coronel. Ele certamente sabia de onde a história havia partido. A questão agora não era se ele reagiria, mas como. E ela sabia que a fúria de um homem poderoso e humilhado seria terrível. A resposta do coronel Inácio não demorou. Em uma tarde em que o céu se preparava para uma rara chuva, 2 capangas a cavalo pararam em frente à casa de Benedita. Não eram os mesmos cães de caça de antes. Estes tinham um ar mais letal. Eles não disseram nada. Apenas desmontaram e caminharam em direção à sua porta. O fim, ela pensou, havia chegado. Benedita abriu a porta antes que eles a arrombassem. Encarou os homens com uma calma que nem ela sabia que possuía. A resignação lhe deu uma força inesperada. "O coronel quer falar com a senhora", disse um deles, a voz, um rosnado. Não era um convite. Era uma intimação. Ela sabia que se fosse para a fazenda, jamais voltaria. Mas antes que pudesse responder, algo inesperado aconteceu. Da casa ao lado, seu antenor, o comerciante que a mandara não remexer na poeira, saiu com uma espingarda velha nas mãos. "Deixem a mulher", disse ele, a voz trêmula, mas firme. Então, da outra casa, outra porta se abriu. E outra. Em minutos, a rua estava cheia de vizinhos, homens e mulheres, armados com foices, enxadas e a coragem nascida do desespero. A publicação da história no jornal não havia apenas manchado a honra do coronel. Havia quebrado o feitiço do medo. O segredo que todos guardavam individualmente quando exposto tornou-se uma verdade coletiva. A vergonha não era mais deles por se calarem, mas do coronel por seus atos. Eles não estavam mais defendendo Benedita. Estavam defendendo a si mesmos, suas famílias e a memória dos Ferraz. Os capangas, surpresos com a rebelião silenciosa, hesitaram. Eles eram 2 contra uma vila inteira. Trocaram um olhar. Viram que a violência ali resultaria em um massacre e recuaram. Montaram em seus cavalos e partiram, mas a ameaça permaneceu no ar. A vila havia vencido uma batalha, mas a guerra contra a maldade do coronel estava longe de terminar. Naquela mesma noite, a vingança do coronel veio de forma covarde e anônima. Um incêndio. O fogo começou na plantação seca atrás da casa de Benedita, alastrando-se rapidamente com o vento. As chamas lambiam o céu. Noturno. Um inferno laranja que ameaçava consumir a vila inteira. Era uma mensagem clara. Se não podia controlar as pessoas, ele destruiria tudo o que elas tinham. A vila inteira se uniu para combater o fogo. Homens, mulheres e crianças, em uma corrente humana de baldes d'água, lutaram contra a fúria das chamas. Benedita estava na linha de frente, o rosto manchado de fuligem, os olhos ardendo. Ela via nos rostos de seus vizinhos não o medo, mas uma determinação feroz. O fogo não os estava separando, estava forjando-os em uma comunidade de verdade. Enquanto a luta continuava, uma figura emergiu da fumaça. Era a Dona Efigênia, caminhando com uma calma sobrenatural em meio ao caos. Em suas mãos, ela trazia algo. Era a flor de mandacaru de pano, a mesma que Benedita vira na janela da fazenda. Estava um pouco chamuscada, mas intacta. Uma das moças que trabalha na cozinha da fazenda a trouxe. Disse que a patroa mandou entregar. A velha disse que a patroa se libertou e que o coronel não vai mais machucar ninguém. A frase era enigmática. Benedita olhou na direção da fazenda. No horizonte acima da colina, além do brilho do incêndio da vila, uma outra luz,
mais intensa, brilhava. A casa grande, a fortaleza de pedra do coronel Inácio, também estava em chamas. Helena, a prisioneira silenciosa, havia encontrado sua própria forma de justiça. Ela não esperou por resgate. Em um último ato de desafio, ela colocou um fim à sua prisão e ao seu carcereiro. O fogo que consumia. A fazenda não era um acidente. Era a pira funerária de um tirano, acesa pela mão da mulher que ele tentou destruir. A verdadeira libertação de Helena não foi a fuga, mas o fogo purificador. O sol nasceu sobre um cenário de devastação e renascimento. Parte da vila havia sido salva, enegrecida e ferida, mas de pé. A fazenda do coronel Inácio, por outro lado, era apenas uma carcaça fumegante. Os boatos diziam que o corpo do coronel foi encontrado nos escombros. De Helena não havia sinal. Se ela pereceu no fogo ou usou o caos para finalmente escapar, ninguém jamais soube. Seu destino se tornou uma lenda. Benedita ficou, assim como os outros. Eles reconstruíram o que foi queimado. A solidariedade nascida da tragédia, unindo-os como nunca antes. A história sombria da família Ferraz e a tirania do coronel Inácio tornaram-se um conto de advertência, uma memória que a comunidade agora escolhia preservar, em vez de esquecer. O silêncio havia sido quebrado para sempre. O quintal de Benedita, lugar onde tudo começou, foi replantado. O poço foi selado, desta vez com pedras e cimento, transformando-se em um túmulo anônimo, mas respeitado. A terra, que antes guardava um segredo de maldade, agora era um lugar de memória. A história de Helena, Ismael e Vicente não era mais um sussurro de medo, mas um hino de resistência. Anos mais tarde, o quintal de Benedita era o mais florido da região. Onde antes só havia terra seca e um segredo enterrado, agora cresciam flores vibrantes e uma horta farta. Era como se a terra, livre do peso da injustiça, finalmente pudesse respirar e florescer. O mistério real havia sido resolvido não pela lei dos homens, mas pela coragem de uma mulher e pela justiça poética do destino. E a pequena caixa de madeira, com o sapatinho e o cacho de cabelo, permaneceu com Benedita. Ela a guardou não como uma lembrança da dor, mas como um lembrete de que mesmo na terra mais seca do sertão, a verdade, quando regada com coragem, pode brotar e derrubar o mais poderoso dos homens, provando que nenhum quintal é profundo o suficiente para enterrar a esperança para sempre.